Olá, boa noite. Vamos dar início à nossa webconferência do dia 22 de março, da turma de Ecologia de Ecossistemas. Hoje a nossa aula é sobre heterogeneidade e complexidade ambiental, focando nos padrões na riqueza de espécies. Essa aula foi baseada no capítulo 21 sobre padrões na riqueza de espécies, do livro Ecologia de Indivíduos a Ecossistemas, do Beckon, de 2007. Vamos começar dando uma definição para vocês. O meu áudio tá bom, gente? Tá baixo, tá alto, tá bom? Está muito baixo o áudio, então vou aumentar aqui. Melhorou? Melhorou assim? Ainda não? Ai, meu pai. Peraí, então. Deixa eu ver se eu colocar mais pertinho assim. Ajuda? Melhorou? Alguém poderia me. Eu tô ouvindo também. Andressa, será que não é aí que você baixou o volume do seu aparelho? Tá bom então, Andressa. Então vamos lá. Vamos começar dando uma definição, né? Eu vou fechar a minha câmera, que de repente, aqui, pelo menos onde eu tô, tá um tempo para chuva e isso pode prejudicar a internet, tá bom? Mas eu vou continuar falando. Bom, vamos lá então. O que é heterogeneidade ambiental? Ela remete à distribuição descontínua dos fatores abióticos e bióticos ao longo de um espaço. E essa variação, ela depende da escala de estudo, ou seja, ela depende da área, do tamanho da área que você vai estar estudando, tá? Na escala microlocal, a heterogeneidade ambiental, normalmente ela está associada com a variação espacial de microsítios adequados para a germinação e o estabelecimento de espécies vegetais. O que seria isso? A heterogeneidade ambiental, ela remete a uma alta diversidade de microhábitats para que haja, e também uma alta diversidade de recursos. Quando a gente fala em recurso, eu disponibilizei dois videoaulas para a aula passada, que falava sobre recursos. Então, quando a gente fala de recurso, a gente não está falando só de recurso alimentar, tá? O oxigênio, ele é um recurso, o espaço é um recurso, tá? Então, quando a gente fala de heterogeneidade ambiental, a gente fala de um local onde tem uma grande oferta de recursos, tá? Sejam eles, por exemplo, aqui, essa variação espacial de microsítios adequados, tá? Então, aqui nós temos um exemplo da diversidade de samambaias, né? As samambaias, elas possuem diversos hábitos e a distribuição espacial das samambaias, ela está relacionada com a disponibilidade de microhábitats, ou seja, variabilidade do tipo de substrato, da irradiação solar, da temperatura, da umidade relativa e a riqueza das comunidades de samambaias estão relacionadas com o aumento da heterogeneidade ambiental. Então, quanto maior for a heterogeneidade ambiental de um fragmento florestal, maior vai ser a diversidade de samambaia. Dessa forma, a gente pode estar, de repente, utilizando a samambaia como um indicativo de ambiente, né? De riqueza de espécies. Como é que é o termo? De uma espécie bioindicadora, tá? Porque quanto maior for a heterogeneidade ambiental, maior vai ser a riqueza de espécies. Boa noite.
Para quem está entrando agora na aula, nós recém iniciamos, estamos falando sobre definições. Nós falamos sobre a definição de heterogeneidade ambiental e demos como exemplo até agora as samambaias, tá? E quando a gente fala de complexidade ambiental, essa definição ela é um pouco mais ampla. A gente está falando de uma alternativa metodológica de raciocínio que visa restaurar a visão do todo, analisando o ambiente frente ao cruzamento da maior quantidade possível de componentes, fenômenos e processos. Então, quando a gente fala de complexidade, a gente está falando de mais componentes do que quando a gente fala de heterogeneidade. Nós estamos falando, inclusive, das ações antrópicas do ser humano frente aos ambientes, né, ao meio ambiente, tá? Então, falando sobre heterogeneidade ambiental, riqueza de espécies, de repente a gente pode se perguntar por que é importante para a gente entender sobre a distribuição espacial da riqueza em espécies. Por que vocês, enquanto biólogos, têm que saber quais são os padrões dessa riqueza de espécies, quais são os fatores que influenciam na riqueza de espécies, o porquê, né? Por que desses estudos detalhados, por que desse monte de gráfico que a professora fica apresentando? Porque o conhecimento da distribuição espacial da riqueza de espécies é um pré-requisito para priorizar esforços de conservação, tanto em larga escala, quando a gente fala de prioridades globais, como em escalas regional e local, estabelecendo prioridades nacionais, ou então até a gente pode falar de estaduais ou locais, tá? Então, vamos só recapitular mais uma definição sobre riqueza e espécies. O que é riqueza de espécies? Riqueza em espécies. É o número de espécies presentes naquele fragmento florestal, naquela área que você vai estudar, tá? Por exemplo, riqueza de espécies do Parque Zoobotânico é o número de espécies de samambaias que tem no zoobotânico, ou então é o número de espécies de coleópteras que tem no zoobotânico, o número de espécies de subbosque que tem no zoobotânico, tá? E quais são os fatores, então, que influenciam a riqueza em espécies? Quais são esses fatores que delimitam, que acabam predizendo ou aumentando ou diminuindo a riqueza de espécies em um determinado local, né? São 4 tipos de fatores que afetam a riqueza em espécies. Tem os fatores geográficos, especialmente a latitude, a altitude e em ambientes aquáticos a profundidade. Segunda-feira passada, nós conversamos sobre esses fatores geográficos. Nós explicamos sobre a latitude, quais seriam os fatores que estão ali envolvidos, né? Nessa riqueza de espécies, nessa alta riqueza de espécies, mediada pela latitude. A gente falou bastante da região tropical, que fica próximo à linha do Equador. A altitude, a questão da temperatura, o ar rarefeito. Em ambientes aquáticos, a profundidade, tá? Que vai estar limitando a presença de radiação solar e também, consecutivamente, a produção de oxigênio pelos fitoplânctons, né? As microalgas. E, dessa forma, eles vão estar afetando a riqueza em espécies. Tem os fatores correlacionados com a latitude, somente com a latitude. A variabilidade climática, a entrada de energia, radiação solar, né? A produtividade do ambiente e, possivelmente, a idade e a severidade do ambiente. Nós, na aula passada, também abordamos esses outros fatores correlacionados com a latitude. E ficou alguma dúvida quanto à aula passada?
pessoal não fez pergunta durante a aula, mas de repente agora, com a explanação dessa aula, de repente pode surgir alguma outra dúvida. Então, qualquer momento vocês podem me interromper e eu volto à explicação, tá? E os fatores independentes da latitude, que não tem nada a ver com a latitude. Então, o grau de perturbação física que um habitat experimenta, com o seu isolamento ou com o grau de heterogeneidade física e química que ele apresenta. Então, a perturbação física que um habitat é forçado ou é submetido, também vai estar afetando a riqueza de espécies, porque essa perturbação, seja ela natural ou antrópica, ela vai estar alterando aquele ambiente. E dessa forma, alterando, aumentando ou diminuindo, né? Normalmente é diminuindo a riqueza de espécies que estavam aclimatadas, que estavam sobrevivendo naquele ambiente. E após o grau de perturbação física, seja um ciclone, seja um tsunami, seja o fogo no Cerrado ou na Amazônia, tá? Ou seja, até mesmo, por exemplo, aqui na nossa região tem muito garimpo. Então, numa região onde foi instalado um garimpo, a gente pode chamar isso de uma perturbação física. Após a instalação desse garimpo, decai a riqueza em espécies, porque o ambiente foi alterado. Então, de acordo com as necessidades de cada espécie, de acordo com o nicho de cada espécie, dependendo do limite de tolerância dela, em todos os fatores presentes ali naquele ambiente, vai diminuir, ela não vai mais sobreviver naquele local. Se ela tiver condição, ela vai migrar, vai fazer uma dispersão, não volta mais para aquele local, até que ele não retorne ao seu estado anterior. E os fatores bióticos, a intensidade de predação ou o parasitismo de uma comunidade também pode influenciar, afetar a riqueza de espécie. A intensidade de competição, a heterogeneidade espacial ou arquitetônica gerada pelos próprios organismos e o status sucessional de uma comunidade. A heterogeneidade espacial, a gente está falando de espaço, né? De área. Como que ela vai estar afetando a riqueza em espécies de uma determinada área. Por exemplo, a gente pode citar uma área florestal em que foi instalada uma atividade uma agricultura, por exemplo, uma plantação em volta dela, né? Então, parte dela acaba começando a sofrer os efeitos dessa agricultura, como, por exemplo, o uso excessivo de agrotóxicos. E aí a gente pode entender que vai começar nesse fragmento que sobrou da área, né? Ele começa a sentir o efeito borda, que é quando a vegetação que está na borda desse fragmento começa a cair, começa a alterar a temperatura, o microclima, e existe uma série de alteração naquele fragmento florestal. Então, isso vai prejudicar a riqueza em espécies. E o status sucessional de uma comunidade. Isso a gente está falando de sucessão secundária ou primária. Dependendo do status dessa sucessão primária, sucessão ecológica, né? Dependendo das espécies vegetais que estiverem ali, elas vão suportar uma determinada ou vão influenciar, melhor dizer, elas vão influenciar numa determinada riqueza em espécies. E quanto mais avançado for esse status sucessional dessa área, maior vai ser a riqueza de espécies, porque ela vai ser uma região mais próxima, né, do clímax, que mais para frente a gente vai abordar só sobre sucessão ecológica, e vocês vão ver também que esse clímax, ele não é um fator estático, tá? O clímax é quando
seria, né? Existem ecólogos que definem o clímax de uma sucessão ecológica quando uma floresta atinge o ponto máximo dela de riqueza e ela mantém esse clímax, mas vocês vão ver que não é bem assim, que existem estágios intermediários de clímax. Bom, voltando a falar então da riqueza em espécies, né? A gente vai ver agora 4 modelos de riqueza de espécies postulados por MacArthur em 1972. Ele tentou explicar quais seriam os tipos de comunidade e quais seriam os fatores que estariam influenciando para explicar o número de riqueza, né? A riqueza de espécies, o número de espécies que estão ali presentes, né? Então, o primeiro, que é o modelo A, ele diz que em uma comunidade pode haver mais espécies do que outra, nesse modelo aqui, por causa de uma grande quantidade de recursos. Vamos entender primeiro o que está aqui. Toda vez que a gente vê um gráfico, vê um esquema, vê uma tabela, a gente tem que entender o que está sendo colocado ali para a gente, né? Então, vamos ler aqui, ó. Cada espécie utiliza uma porção N dos recursos disponíveis R. Então, essa flecha aqui, ó, esse R maiúsculo aqui, eles são os recursos disponíveis em uma determinada comunidade, tá? São os recursos. E cada espécie utiliza uma porção N, ó, esse tracinho aqui é a porção N de uma espécie. Então, vamos pensar, ó, aqui a gente pode ver uma espécie e os recursos que ela está utilizando desse total aqui disponível para ela utilizar. Nós temos uma espécie, 2 espécies, 3, 4. E aí tem uma outra informação aqui, ó, sobrepondo-se com espécies adjacentes com um grau ou. Então, aqui, ó, essa parte em que a espécie 1 se sobrepõe com a espécie 2 é o on, é o grau de sobreposição, tá? Então, ele postulou, né, MacArthur, que nesse modelo aqui de espécie, de riqueza de espécies, existem mais espécies porque existe uma maior gama de recursos. Vamos ver um exemplo aqui para tentar entender como que isso poderia acontecer. Vamos pensar aqui uma floresta, né? Uma floresta com muito recurso disponível. Então, quando existe isso, existe uma floresta cheia de recursos, vamos falar de espaço, vamos falar de umidade, vamos falar de alimento. Então, como existe muito recurso, as espécies têm pouca sobreposição de nicho, né? Então, espera-se que os ambientes espacialmente mais heterogêneos contenham espécies adicionais, porque proporcionam uma maior variedade de microhábitats, uma gama mais ampla de microclimas, mais tipos de locais para esconder-se dos predadores e assim por diante. Então, a amplitude do espectro de recursos ela fica aumentada. Então, essa explicação de MacArthur, desse modelo A, ele é o modelo onde tem uma grande heterogeneidade ambiental. Pode falar, Sol, pode falar. Seja bem-vinda à nossa aula. Beleza, obrigada. Gente, desculpa, eu estava numa live sobre o Dia Mundial das Águas, né? Então, nós, como da Unemate, Comitê de Bacia Hidrográfica, né? Então, nesse dia é super atarefado, né? É legal você falar de heterogeneidade, dessa teoria do MacArthur, Lili, porque a gente pode pensar justamente no que nós temos aqui da região, né? Você tem aí a foto de um igarapézinho, né? De um riozinho. E aí, imaginem o seguinte, se você tem toda essa vegetação, né? Os troncos caídos dentro,
corredeirinhas, áreas de poço, de remanso, isso daí dá uma estrutura maior, esses micro-hábitats, para que você tenha mais espécies, né? Mais hábitats, né? E por que isso? Porque eles oferecem uma amplitude maior de recursos, de esconderijo, de alimentação e de tudo mais. Se você tira isso, desmata tudo, barra o rio e transforma ele num lago sem nada, nada, qual é a possibilidade? E aí pensem nisso, porque é isso que está acontecendo aqui na nossa região, tá? Desde uma usina grande, uma usina maior, num rio maior, com uma floresta maior, até quando a gente barra um rio para captar água, por exemplo, né? Ou qualquer outra coisa, derruba tudo, derruba as margens. A tendência, quando você homogeneiza o ambiente, é você reduzir o número de espécies, porque vai ter pouco alimento, ou o alimento que vai ter vai ser específico para determinados grupos, né? Então, isso é importante vocês terem a ideia. Quando vocês olham e vê aquela variedade de ambientes, a cabeça já vem, opa, uma riqueza, uma variedade grande de recursos e, necessariamente, quando você fala em ecossistema, uma variedade grande de espécies, animais e vegetais e fungos e bactérias e tudo que tem lá, né? E até vírus, né? Disponível naquele ecossistema ou naquele microecossistema, vamos falar assim, só para dar uma ideia, um exemplo local, né, Lili? Sim, é muito interessante, porque com esses exemplos locais fica mais fácil, fica mais próximo para os alunos conseguirem visualizar, já que, infelizmente, a gente não consegue agora fazer uma aula de campo, né? Porque essas teorias todas a gente ia fixar mais na prática, né? Na aula de campo. E aí agora a gente tem que trazer gravuras e trazer exemplos, né, mais próximos da nossa realidade aqui. Um exemplo que eu dei também, não sei se você estava na aula, foi de uma região onde é feito o garimpo, né, como acaba ficando um ambiente mais homogêneo e com menor riqueza de espécie, porque é uma área que foi impactada, né. Então, esse é o modelo A, descrito por MacArthur. Eu também, Recieli, tenho muita saudade das aulas de campo, tenho a certeza. E o modelo B, descrito por ele também, ele mostra que uma comunidade pode ter maior riqueza de espécies porque cada espécie aqui presente, ela é mais especializada, tá? Ou seja, ela utiliza o recurso que ela utiliza, a parte do recurso total disponível naquele ambiente, ela utiliza só um N bem pequeno, porque ela é especialista. Vamos trazer aqui um exemplo. Um exemplo são as borboletas frugívoras, porque elas são especialistas em determinadas frutas. Então, a sobreposição de nicho com outras espécies, a competição por recursos com outras espécies, ela é menor, né? Então, a gente pode dar um exemplo aqui, uma analogia, que eu trouxe uma foto de uma mesa, né, de festinha de aniversário, cheia de brigadeiro, beijinho, salgadinho, um monte de salgadinho diferente. Então, se aqui nessa mesa tem vários tipos de salgadinho, vários tipos de docinho, então é mais fácil quando cada um gosta de um tipo determinado de salgadinho. Por exemplo, eu gosto mais de enroladinho de salsicha. Aí tem gente que vai gostar mais de risoles, tem gente que gosta mais de pastelzinho. Ah, outros não, eu não gosto de salgado, eu gosto mais de doce. Eu vou lá pegar mais o brigadeiro, o beijinho. Então é isso, é essa preferência
por determinados recursos que nessas comunidades faz com que haja uma maior riqueza de espécies, né? E o modelo C deixa eu ver se eu coloquei aqui, vamos ver. Isso, o modelo C, ele postulou que uma comunidade ela pode ter mais espécies porque cada uma se sobrepõe mais com suas vizinhas. Com esse ângulo de sobreposição maior. Então, existe uma grande sobreposição de nichos e uma partição de recursos. Um exemplo para isso são os animais, os organismos frugívoros, né? Então, por exemplo, pode ter uma determinada fruta, vamos pensar que esse recurso aqui, ó, essa tarja alaranjada aqui, são as frutas. Então, o mesmo peixe, a formiga, vai ter morcego, vai ter pássaro, vai ter macaco ali competindo pelo mesmo recurso. E a competição, ela pode ser um dos fatores que vai aumentar a riqueza de espécies. Gostaria de complementar para a gente, Solange? Então, nesse caso aí, vamos imaginar, você fala olha só, imaginem uma árvore ou um grupo de árvores, vamos pegar a goiabeira. Quantos organismos, quantas espécies podem usar desse recurso, tá? Aí, por exemplo, ó, vou pegar mais espécies, porque cada um se sobrepõe com as suas vizinhas. Vamos pegar um exemplo. Morcegos podem usar a goiabeira. Seres humanos podem usar goiabeiras. Macacos podem usar goiabeiras. Por que eu estou falando isso? Porque eu não como só goiabeira. O macaco não come só goiabeira. O morcego também não. E as aves também não. E os insetos também não. Mas a goiabeira, que é aquele recurso, ela é comum a todos. Vocês entenderam? Quer dizer, numa pequena faixa, como a Liliane falou, determinados recursos são comuns a várias espécies, que são a sobreposição de mais de uma espécie que são as vizinhas, que eles chamam, né? Então, isso é interessante. Imaginem numa floresta ou num rio, o quanto de recursos que são compartilhados por várias espécies, né? Então, esse é um ponto. Acho que foi um exemplo da goiabeira. Tá ótimo, tá ótimo. Meninas, se vocês tiverem alguma dúvida quanto a essas explicações, vocês abram um microfone ou digitem aqui no nosso chat, tá? E aí a gente vai tentando dar outras explicações, outros exemplos, tá bom? E aí, o modelo D, ele postulou que uma comunidade pode ter mais espécies porque o eixo de recursos é explorado de modo mais completo. E esse é o exemplo da comunidade que está mais saturada. É uma comunidade que ela está chegando no limite de riqueza de espécies. E essa definição de comunidade saturada vem falando da relação entre a riqueza alfa e a riqueza gama, né, que é a regional. Peraí, deixa eu passar para frente, aqui, isso daqui. Daqui a pouco, aí eu volto aqui para explicar de novo, tá? Então, o que é essa riqueza alfa? Riqueza alfa ou diversidade local é de um determinado habitat.
um determinado fragmento, ela é local. A diversidade gama, ela é a diversidade regional de todos os hábitats de uma região. Então, a gente pode pensar aqui, falando de alta floresta, como diversidade gama, daqui de alta floresta. E aí, diversidade alfa seria a diversidade dos parques, do zoobotânico ou os outros fragmentos florestais que nós temos dentro de alta floresta. E a diversidade beta é a mudança de diversidade de espécies em um gradiente, tá? Então, a diversidade beta seria a diferença de diversidade de um fragmento para o outro. É o quanto que a gente consegue ver que tem, por exemplo, se a gente fosse fazer um levantamento de coleópteras do fragmento ali do zoobotânico. E aí tem lá da Chácara dos Padres também, aquilo lá é um outro fragmento florestal. Então, a gente vai fazer um levantamento de coleóptera, ou então de abelha, ou então de pássaros. Pássaros a gente tem que cuidar um pouco mais, porque eles têm um grande potencial de dispersão, né? De repente é uma população só. Então, vamos pensar um organismo que não tem esse grande potencial de dispersão. Vamos pensar, então, em abelhas, Euglossine. A diversidade de abelhas do zoobotânico e a diversidade de abelhas lá da Chácara dos Padres, né? Isso seria a diversidade alfa de cada local, e a diferença entre um local e o outro seria a diversidade beta. E a gama é a diversidade de alta floresta inteira, tá? Então, voltando aqui de novo, uma comunidade, ela pode ter mais espécies porque o eixo de recursos dela é explorado de modo mais completo, ou seja, ele já está praticamente saturada de espécies ali, né? Então, comunidades saturadas são quando os espaços dos nichos estão totalmente utilizados. Ela está chegando já no seu limite de recursos para novas espécies. E uma maneira da gente estimar se essa comunidade está saturada ou não é a gente fazer um levantamento por exemplo, dessas abelhas Euglossine, que eu citei como exemplo, do fragmento aqui do zoobotânico. A gente faz um levantamento que é a riqueza local, tá? O número de espécies de abelhas Euglossine do zoobotânico. A gente vai postar nesse eixo. E aí a gente faz um levantamento, a gente já tem um levantamento de alta floresta inteira, né? A gente já sabe quantas espécies de abelhas Euglossine tem no regional aqui que a gente está utilizando como, por exemplo, alta floresta, tá? Então, quando a gente posta no gráfico isso, e a gente tem uma reta, a gente está vendo o quê? A gente está vendo que, conforme foi aumentando a riqueza de alta floresta, a riqueza de abelhas Euglossine em alta floresta, também continuou aumentando a riqueza de espécies de abelha do zoobotânico. Isso quer dizer o quê? Ainda não parou. Então, aquele ambiente, o zoobotânico ainda está suportando, os recursos do parque zoobotânico ainda estão suportando a chegada de novas espécies de abelhas Euglossine. A partir do momento em que você posta esses dados aqui e não dá uma reta, dá uma... Ai, gente, como é que é o nome disso? Uma assíntota, né? Dá essa curva aqui, quer dizer o quê? Chegou aqui, por exemplo, vamos imaginar que aqui tem 1, 2, 3, 4, chegou no 5 aqui. Chegou no 5, ela não aumentou mais. Ela parou em 5 espécies de abelha e a riqueza regional continuou, 5, 6, 7, 10. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que o Parque Zoobotânico já está com uma comunidade saturada de abelhas Euglossine. A capacidade dele, os recursos dele já estão no limite e não está chegando, não está tendo novas espécies de abelhas Euglossine, tá? Essa seria uma definição, uma exemplificação para ser mais didático do que é uma comunidade saturada, tá? Vamos continuar, então. E, então, na verdade, esses dois gráficos, eles trazem um outro exemplo da relação entre a riqueza
e as espécies local e regional. Aqui, no gráfico B, nós temos uma relação assintótica, né? Isso aqui significa o quê? Uma comunidade saturada. É uma relação da riqueza local de formigas em fragmentos florestais no Brasil e a riqueza de espécies de formigas regional, tá? Então, o que aconteceu? Nesse estudo aqui, eles chegaram à conclusão que nesses fragmentos florestais, nessas formigas de serrapilheira, já estava saturado. Era uma comunidade já saturada de espécies. E esse outro aqui, ele traz um exemplo de uma relação não assintótica entre riqueza de espécies, número registrados por áreas de tamanho igual de um leito de rio, de espécies de peixes. Aqui nós temos o número de espécies em córregos, em lagoas locais, e aqui espécies da bacia hidrográfica inteira, né? Então, foi feito um estudo e foi identificado o número de espécies de peixes. E aí, o que obteve? Obteve uma relação não assintótica. Então, quer dizer o quê? Essas lagoas, esses rios, esses igarapés em que foram feitos esses estudos, não estava ainda saturado. Ainda estava se aumentando o número de indivíduos, o número de espécies, tá? Riqueza de espécies. E saturada e não saturada. E como que a gente pode, então, nós falamos lá no início da aula, nós falamos que severidades ambientais e riqueza de espécies também podem influenciar, severidades ambientais, ela pode influenciar na riqueza de espécies. Teve um vídeo aula que eu compartilhei com vocês, que falava sobre o que são severidades, né? O que é um ambiente extremo, o que é um ambiente severo e o que é um ambiente propício, né? A gente sempre tem que pensar nos limites de tolerância das espécies que estão ali, porque um ambiente severo, propício ou extremo, ele pode ser, para o ser humano, ele pode ser severo, mas para o pinguim, não, né? Isso vai depender do limite de tolerância de cada espécie, tá? Então, vamos lá. Os ambientes dominados por um fator abiótico extremo, pode ser, agora um exemplo que eu dei foi o clima, né? Muitas vezes, de ambientes severos, são mais difíceis de se reconhecer imediatamente. Lembra da aula dos organismos? Foi o que eu acabei de falar. Organismos e o meio, parte 1, sobre o que queremos dizer com severo, propício e extremo? Então, aqui nós temos 3 exemplos. Esses gráficos foram feitos a partir de relação entre riqueza em espécies e a amplitude das temperaturas médias mensais em locais ao longo da costa ocidental da América do Norte. Então, nós não estamos falando de espécies amazônicas, nós estamos falando de espécies adaptadas ao clima da costa ocidental da América do Norte. Então, o que a gente pode perceber aqui? Aqui, nesse eixo, nós temos o número de espécies de aves. E aqui embaixo nós temos a amplitude de temperatura, a variação climática variando de 0 a 25 graus. Então, o que nós podemos perceber? Que na costa ocidental da América do Norte, uma severidade ambiental para essa espécie de ave é um clima acima de 5 graus, tá? Porque de 0 a 5 graus houve uma maior riqueza de espécies que estão adaptadas ao clima frio. Então, para essas espécies de aves propícias, né, adaptadas ao clima da costa ocidental da América do Norte, se aumentar a temperatura de 5 graus, 5, 10, 25, vai cair o número de espécies, tá? A mesma coisa a gente percebeu para mamíferos. Pode falar, Solange.
Então, isso daí, eu vou pegar um exemplo que eu dei uma vez, um gráfico desse, para os alunos interpretarem antes de eu explicar. E esse é um cuidado que a gente tem que ter. O que a Liliane está falando é amplitude de temperatura. Por exemplo, numa determinada região, a temperatura média é de, vamos imaginar, 18 graus, que é um clima friozinho, certo? A variação mínima e máxima tem que ser, aí nesse caso, 5 graus, contando para baixo e para cima dos 18. Não é 5 graus de temperatura, tá? Porque muitas pessoas olham isso e não prestam atenção na amplitude. Eu estou falando, Lili, porque é justamente isso que muitos... E aí, quem não assistir a aula pode não entender e não interpretar corretamente esse gráfico na hora da leitura, né? Que é justamente essa questão da amplitude. O quanto que a temperatura muda a ponto de influenciar, que a temperatura é um fator biótico, né? Abiótico, desculpe. É um fator abiótico. Então, o quanto que ela pode mudar e se tornar extrema ou severa ou propícia, né? Para que aquela ou aquelas espécies possam sobreviver bem, reproduzir e se alimentar. Então, se faz um frio muito extremo, lá para muito, a espécie pode ter problemas, né? Aquele determinado grupo, aí todos os grupos que está colocando. Então, só para lembrar disso, tá? Então, esses 3 exemplos, as aves, os mamíferos e os gastrópodes, foi o mesmo comportamento, conforme aumentou essa amplitude, diminuiu a riqueza de espécies. Quando a gente traz isso para a realidade da Amazônia, a nossa amplitude, a amplitude das espécies que vivem aqui na região amazônica, ela precisa um pouco mais, uma temperatura um pouco mais alta. E aí, essa variação de amplitude, ela não, as espécies não suportam quando existe uma variação muito grande dessa temperatura, né? E a gente pode trazer essa mesma discussão para o que está acontecendo agora. De que forma que as espécies vão reagir, o que vai acontecer com esses padrões de riqueza de espécies, com essas variações climáticas, né? Com essas mudanças globais da temperatura. Será que as espécies vão se adaptar? Será que elas vão diminuir? Será que elas vão entrar em extinção? Porque essa variação, a gente vai vendo, cada ano a gente vê um pouquinho mais, um pouquinho mais de calor, né? E aí, onde faz frio, eles estão percebendo que cada ano que tem inverno, o inverno está ficando um pouquinho mais severo. A gente sente isso aos pouquinhos, né? Mas se a gente for, por exemplo, pegar uma variação de 10, 20, 30 anos atrás, quando eu cheguei no Mato Grosso, eu vim do Paraná para cá. Eu vim, faz o quê? Eu tinha 8, 9 anos. Naquela época, eu não sentia o calor que eu sinto hoje. E, teoricamente, já faz mais de 30 anos que eu moro aqui, então eu já deveria estar aclimatada com o clima da região mato-grossense, da região tropical. No sul não fazia calor assim, só que eu continuo, ano após ano, sentindo cada vez mais calor. Então, isso quer dizer o quê? O clima, ele está mudando ano após ano. E essa alteração climática, ela vai influenciar diretamente na riqueza de espécies, porque ela vai mudar o microclima, ela vai alterar as espécies vegetais que estão ali. Em ambientes aquáticos, a temperatura pode influenciar até no pH, ela pode alterar, né, toda a biota, né, aquática, e influenciar diretamente a riqueza de espécies.
tá? Pessoal, ficou alguma dúvida? Solange, hoje a aula, nós falamos sobre definições deixa eu voltar aqui, definição de heterogeneidade ambiental. Deixa eu voltar. Ah, tá. Vamos voltar lá. Nós falamos sobre a definição de heterogeneidade ambiental, que é a distribuição descontínua dos fatores abióticos e bióticos ao longo de um espaço. E esse espaço é a escala do nosso estudo, né? Então, a heterogeneidade é o quanto que existe de microhábitats, microclimas, recursos disponíveis. Quanto maior for a heterogeneidade ambiental, maior a riqueza de espécies ali, porque existe uma maior diversidade de recursos disponíveis. E aí, depois nós falamos citei como exemplo a diversidade de samambaias, e falamos um pouco sobre a complexidade ambiental, e por que é importante entender sobre essa distribuição espacial da riqueza, né? Por que um biólogo tem que saber, né? Porque, gente, o conhecimento dessa distribuição, ele é um pré-requisito para a gente poder priorizar os esforços de conservação de um determinado parque, de uma determinada área. Se ali, por exemplo, tem alguma espécie endêmica, a gente pode priorizar. Então, por isso que é tão importante entender, não só saber a riqueza de espécies, não só fazer um levantamento e ter um checklist do número de espécies. A gente tem que entender quais são os fatores que estão interagindo ali naquele local, que estão alterando, aumentando, diminuindo, afetando, né, a riqueza de espécies. Legal você falar isso, Lili, porque é justamente aquilo que a gente falou lá na aula de campo, né? Aquela história das unidades de paisagem, com características ambientais diferentes e que aí podem possibilitar a você ter um conjunto de espécies diferentes para cada unidade de paisagem, né? Para ter uma ideia. Quer dizer, a gente está fazendo um link lá da aula de campo, quando a gente falou, quando a gente mostrou, agora falando de gradientes, de heterogeneidade ambiental, então é isso que vocês têm que ficar esperto, né? Usar isso lá quando for falar do campo de vocês, né? Inclusive a gente falou, né, que a gente quer que vocês embasem, né? Por que vocês acham, quais são os fatores que estão alterando, né? O que está influenciando? Vocês vão pegar uma imagem, por exemplo, uma imagem de satélite de um determinado local. Pode ser uma área aqui próxima ao Rio Telespires, por exemplo. Vamos citar um exemplo, então. A região ali em volta da usina hidrelétrica de Sinop, há 20 anos atrás, como que ela era? E como que ela é hoje, né? Então, vocês vão explicar quais são os fatores, o que está entrando ali, modulando, ou então afetando, influenciando aquela região, né? Quais foram as mudanças de uso do uso do solo que alteraram a riqueza de espécie, ou até mesmo em ecologia de paisagem, né? E aí, a gente falou também dos 4 fatores que afetam a riqueza em espécies, os fatores geográficos, que aí eu lembrei que foram aqueles que a gente falou na aula passada, segunda-feira passada, a gente falou da latitude, da altitude, dos ambientes aquáticos e a profundidade, os fatores correlacionados com a latitude, que são aqueles que agem diretamente na latitude, né? Ali a gente explicou na aula passada também sobre a região tropical próxima ali da linha do Equador. Nós falamos da variabilidade climática, a entrada de energia, a produtividade do ambiente e a idade e a severidade do ambiente. Também falamos dos fatores independentes da latitude, que é o grau da perturbação física que um habitat experimenta, que eu citei o exemplo do garimpo, né?
o grau de severidade que ele pode estar, mas eu expliquei também que essa perturbação física nem sempre é uma perturbação antrópica. Um fogo no cerrado pode ser uma perturbação física, um tsunami pode ser uma perturbação física também. E o outro são os fatores bióticos, a intensidade de predação ou parasitismo de uma comunidade e a intensidade de competição e a heterogeneidade espacial. Lembrando que essa intensidade de competição, ela está dentro de um daqueles modelos explicados por MacArthur, né? Que existe uma grande sobreposição de nicho e competição por recursos, pelos recursos que estão ali. Alguma dúvida, pessoal? O pessoal está aqui. Acho que... Pelo visto, os meninos... quer dizer, as meninas, né? Que hoje estamos nós, meninas, na aula, né? Então, pelo menos, pelo jeito, as meninas não têm dúvidas, né? Se tiverem dúvidas, abram os microfones. Isso. Falem. Eu não sei se vocês viram, eu coloquei no CIGAR, na aula de hoje, eu coloquei um vídeo-aula que eu gravei explicando sobre biogeografia de ilhas. Eu gostaria que vocês assistissem e aí a gente pode conversar sobre esse conteúdo na próxima aula. Além disso, eu coloquei um link do Quizlet com termos sobre essa aula e sobre biogeografia de ilhas para vocês memorizarem, se vocês puderem, né? Eu sei que tem bastante atividade aí. Então, era isso pela aula de hoje. Já que não tem dúvidas, então eu gostaria de agradecer a participação de vocês e pedir que vocês se cuidem muito mesmo, que a pandemia tá muito séria e usem máscara se precisar sair de casa, se não tem jeito. Tem gente que tem que trabalhar fora de casa, nós estamos trabalhando dentro de casa, precisou sair, usa máscara, álcool em gel e cuide de você e cuide de quem você ama, tá bom? Que isso vai passar, mas até não passar a gente tem que se cuidar. Tchau, tchau. Eu vou desligar a gravação.